Então vamos lá, questão número 42, vamos corrigir então. Obrigado, Laurinha. Fala o seguinte. Ela falou o seguinte. 42, caiu, Banrisul, 2010, FDRH, porcentagem. Essa tabelinha, tá? Essa prova do Banrisul, ela é dada no início da prova. Então a FDRH deu uma tabela e fala, se precisar, use. Não fala em qual questão que vai precisar. Só que o que a gente faz? Em todas as questões tem a tabelinha. Você também vai ter a mesma decisão. Será que precisa, será que não precisa? Porque a tabela está no início da questão, tá? Das questões todas. Então fala assim, um trabalhador recebeu 2 aumentos sucessivos. Ó, aumento, né? Acréscimo. Primeiro um aumento de 20% e de 30%, sucessivo. Então um e depois o outro aumento de 30% sobre o seu salário. Desse modo, o percentual de aumento total do salário inicial desse trabalhador, que coisa mais fácil, sim ou não? Obviamente, né? Se eu pegar o salário do cara, aumentei 20 e depois aumentei 30, o total de aumento foi de 50%, sim ou não? Não, mas tem lá nas alternativas, tem ou não tem? Tem, porque senão a questão é muito mal elaborada. Ela já é mal elaborada, porque, nossa, isso aí num concurso, ó, isso aí a gente não espera resolver esse tipo de coisa, não. São coisas muito mais a fundo. A gente tá estudando esse negócio para ver umas coisas lá na frente mais complicadas. Mas se cair essa barbada aqui, para nós vai ser muito fácil. Porque o que é um acréscimo de 20%? 1,2. O que é um acréscimo de 30%? 1,3. São fatores, o que eu faço? Multiplico. Então, resposta 1,2 vezes 1,3. Acho que a gente até fez essa conta hoje aqui, né? Já fiz ela. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 6, 5, 1, 2 casas. Fiz rápido que a gente já tinha até feito essa conta, tá? Resposta 1,56. Agora presta atenção. Se deu 1,56, teve um acréscimo, sim ou não? Agora, qual é o tamanho desse acréscimo? 56%. Que alternativa? D. Alguma dúvida nessa questão? Essa não, né? Bem fácil essa, sem muito trabalho, né? Beleza. Então, questão fácil essa pra gente matar. Podemos ir para 41. Vamos ver se vai melhorar o grau de dificuldade aí. 41. Fala o seguinte. Uma empresa no ramo financeiro investiu 8%, ó, vou anotar o que está escrito, ó. 8% do faturamento bruto anual, o que corresponde, ou seja, é igual, corresponde, né? Isso aqui corresponde a quanto? 256 milhões. 256, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É isso, né? Ponto. Ele quer saber exatamente o valor do faturamento bruto dessa empresa. Esse é o mais difícil, às vezes, é armar, entender o que a questão quer, o que ela está falando. Então ela falou, uma empresa pegou 8% do faturamento bruto e investiu. E isso corresponde a 256 milhões. Eu quero saber exatamente o quanto é esse faturamento bruto. Tá claro isso? Beleza. Se você armou tudo certinho, bonitinho, não tem segredo. Esse 8% é uma alta? É um desconto? Não, ele falou 8%, ele falou em acrescentou 8%, ele falou em descontou 8%, ele falou em 8%. E o que é o 8%? 0,08. Sim ou não? Então 0,08 do faturamento bruto é igual a 256 milhões aí, por exemplo. Certo? Então esse faturamento bruto vai ser os 256 dividido por 0,08. 0,08. Tudo bem? Então eu posso fazer essa conta de divisão normal, direto, ó. Posso vir aqui, ó. Passo 1, 256, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 0,08. Aí eu tenho que lembrar, 2 casas depois da vírgula, eu vou acrescentar nesse cara 2 casas. Agora sim, né, tá igual. No momento que eles estão iguais, eu posso tirar a vírgula. Tira a vírgula, tira a vírgula. Então eu vou dividir esse número aqui por 8. Então lá vou eu, ó. 25 por 8 vai dar 3. 3 vezes 8,
24. 25 menos 24, 1. Baixei o 6. Deu quanto? 16 por 8, 2. Certo? Dá 16, 0. Pronto, é só pegar um número que começa com 3, 2 na resposta e tem um monte de zero ali. Mas se quiser, você pode contar os zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 bilhões e 200 milhões, mais ou menos seria isso, tá? Essa é a maneira 1 de fazer, sem problema algum, não tem erro. Grande dificuldade está aqui, em armar esse cara, tá? Pode ter feito regra de 3, tudo bem, aqui ainda é o necessário regra de 3. Quem tem um raciocínio bom em matemática, trabalhou matemática, mas não é assim, ó, vai aprender aqui no cursinho, não. Nós vamos aprender a resolver questões de matemática financeira para a prova. Mas aqueles que sempre gostaram de matemática, era o nerdzinho, sentava lá no fundo aqui assim, ou na frente, sei lá onde, e ficava fazendo as questões antes do professor explicar e tal. Para essa galera que sempre gostou de matemática, ele pode até agilizar essa conta pensando assim, ó. 256 milhões dividido por 0,08 é a mesma coisa dividir por 8 sobre 100. Sim ou não? Então vai ser, no fim, a mesma coisa. Ou seja, pega a fração que está dividindo, passa multiplicando. Então vai ser igual a 256 vezes, ao inverso, 100 sobre 8, né? Inverte. Por isso, ó, o que é o vezes 100? Olha que loucura. O que é o vezes 100? É esses dois zeros que eu acrescentei, ó. Esse é o vezes 100, sim ou não? Então ele fala, multiplique por 100, acrescenta os dois zeros, e depois divide o resultado por exatamente o que nós fizemos. Acrescentamos dois zeros e depois dividimos por 8. Não vai fazer diferença nenhuma, vai fazer praticamente a mesma conta ali. Certo? Ok? Também dá para pensar que se esse cara aqui, esse valor aqui, corresponde a 8%, esse valor aqui corresponde a 8%, sim ou não? Se eu quero descobrir o total, quanto corresponde o total? 100%. Então eu tenho 8, eu quero saber quanto que é 100. Se eu pegar esse 256 do jeito que está aqui, tá? Do jeito que está aqui, ó, 256, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e dividir por 8, o que eu vou encontrar ali? Não em valor. Quero saber o que representa esse valor que eu vou encontrar. Representa quantos por cento? 1%, é ou não é? Porque isso tudo não é 8? Se eu dividir isso por 8, eu vou achar quanto? 1%, sim ou não? E se eu quero saber o 100%, o que eu vou fazer? Acrescenta dois zeros no final, que vai ser o mesmo processo. Multiplica por 100, né? Multiplica por 100, ou seja, acrescenta dois zeros no final, anda duas casas com a vírgula, eu chego no valor. No fim, todos os caminhos levam a Roma. Tudo bem? Dúvidas? Por favor, fala, Ali. Mas ele falou, investiu e teve um lucro de 8%? Ele falou, ganhou 8%? Não. Lê o texto. Ele não falou nada de acréscimo. Olha o que o texto fala. Fala, ó. Uma empresa... Não tá aqui. Não é essa. Essa aqui. Uma empresa também, do ramo financeiro, investiu 8% do faturamento. Não falou assim, ó, ganhou 8% do seu faturamento, perdeu 8% do seu faturamento. Investiu 8%. Tudo bem? Olha o texto. Então, beleza. Vamos para 22 agora, então. 22. 22. Me empresta mais uma vez, por favor, Laura. Então, a 22 diz o seguinte. Certo comerciante verifica que um dos produtos comercializados em sua loja vem apresentando um volume de venda muito baixo. Decide fazer uma promoção. Oferece um desconto de 20% sobre o preço original. Ó, Alessandro, ele deixou claro, ó, ele ofereceu um desconto de 20%. Anotei o que ele disse. Sobre o valor original de venda. As vendas, entretanto, continuam baixas. E o comerciante decide oferecer um novo desconto de 20%. Aplicado sobre o valor praticado desde o começo da promoção. Então, primeiro descontou 20 e foi lá e descontou mais 20. Beleza? Aí ele quer saber qual foi o desconto total dessa coisa. É, de novo, a mesma lógica. Tipo aqui, ó. Só que aqui é em acréscimo, lá é em desconto. Que o cara vai achar. Aí se ele descontou 20, depois ele descontou mais 20, ele descontou um total 40. Não. Vambora. O que é um desconto de 20?
Então aqui também 0,8. Sim ou não? Resposta 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8? 64. Então vai dar 0,64. Se quiser fazer a conta também pode fazer a conta, mas vai dar 0,64. Achou 0,64? Aí vem a inteligência pura de alguns, que é descobrir quantos por cento eu tive de desconto. Quantos por cento eu tive de desconto aqui? Muito bom. Eu tinha 100% que era 1. Se eu fiquei com 0,64, quer dizer que eu perdi quanto? 36, que é o que está faltando, né? É 1 menos 0,64, eu vou encontrar o 0,36. Que quer dizer, na verdade, 36%. Nada impede de fazer essa conta, mas eu quero que vocês olhem para esse cara e venham para cá direto. Tudo bem? Então, houve um desconto de 36%. Esse é o desconto total. Que alternativa? C. Dezoito. Vambora. Fala o seguinte. Qual é o valor do custo? Ó, eu só tô notando que ele tá falando. Ó, qual o valor do custo? Ele quer saber. De uma mercadoria que foi vendida por 550. Então o valor de venda dela é 550. Com margem de lucro de 10%. Então houve um lucro de 10%. Eu quero saber o preço de custo. Presta atenção. Primeiro, se eu peguei uma mercadoria que tinha um certo preço de custo, que eu não sei quanto, e eu tive um lucro de 10%, para saber qual é o preço, eu vou ter que acrescentar 10, descontar 10 ou apenas calcular 10? O que eu tenho que fazer? É a margem de lucro. Então eu vou jogar 10% a mais na mercadoria, sim ou não? Então, meu lucro, lucrar é ganhar, é aumentar. Se você lucrou, aumentou o teu salário. Então aqui eu estou falando em uma alta de 10%, o que é 1,1, ou pode ser 1,10. Então presta atenção, vou pegar a mercadoria, vou aumentar o preço dela em 10% e vou vendê-la por quanto? Faz sentido ou não? Isso é o pensar matemático, que é o mais difícil de tudo isso. Fez isso, tem que pensar. Claro, até no olho tu consegue responder até, né? Algumas questões, de novo, FDRH. Tudo bem? Então, beleza. Então, olha só. O custo vai ser igual a 550 dividido por 1,1. Tá multiplicando, passou dividindo. Fazendo essa divisão aqui, ó. 550 dividido por 1,1. Covardia, porque esse cara tem uma casa depois da vírgula, esse aqui não tem nenhuma. Então eu vou dar uma pra ele, ó. Toma uma. Agora estamos todos iguais. Sai tua vírgula, sai minha vírgula. 55 por 11 dá 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 0. Agora, olha só, presta atenção. Baixo 0. Dá para dividir? Não. 0 para o consciente. Baixo 0. Dá para dividir? Não. 0 para o consciente. Resposta, R$500. É o valor de custo do produto? Obviamente, né? 500. Se aumentar, quanto que é 10% de 500? 50. Aumentando em 50, vou vender por 550. Show? Que letra? D? D de dado. Se a gente fizesse tipo de cabeça, vamos dizer, de 550 por 10%. É o que ele queria que tu fizesse, calcular 10% de 550. Sim, Deve ter alternativa disso, se a questão for mais ou menos tem que ter. Não, mas daí eu chutei com 500, mas... Mas nem mais ou menos ela é, saúde. 495 daí seria... Pois é, e não tem essa alternativa? Não. Que burra essa questão, nem isso ele colocou, né? Nem tipo assim, porque essa deveria ser a alternativa óbvia. Teria que ter lá 10% calculado sobre 550. Porque aí é onde pode ver confusão, né? Na verdade tem que ler a questão que o cara fala. Olha, eu peguei um preço de custo, ele deixa bem claro, aumentei em 10% de volume, 10% e vendi por 550. Eu quero saber o preço de custo, então eu quero saber o inicial ali.
Ok? Mas realmente, tá mal elaborado, teria que ter essa alternativa para ajudar a confundir. Agora vamos ver uma questão mais nível, mais né? Aham. Claro que essa aqui não é porque ela é mais difícil também, é porque é um assunto que a gente ainda não viu. Fazer agora, um pouco de uma coisa que a gente não viu. Fazer agora tudo bem, mas na sexta-feira vocês iam dar risada nessa questão, na sexta-feira, tá? Mas hoje realmente fica complicadinho para alguns. Mas na sexta-feira vai ficar melhor. Então eu falo o seguinte: uma empresa oferece a seus clientes desconto de 10% para pagamento no ato. Vou botar aqui, ó. À vista, o cara tem desconto de 10%. Compra ou desconto de 5% para o pagamento um mês após a compra. Um mês, ele tem desconto de 5%. Para que as opções sejam diferentes, qual a taxa de juros ao mês praticada deve ser aproximadamente? Tá, ele quer saber então, para que isso aqui seja indiferente, né? O que é ser indiferente? Vamos começar por ali. O que é ser indiferente? Tipo, tanto faz. O que para você, consumidor, é tanto faz? O que é isso? Uma taxa não vai fazer diferença. Para mim, tanto faz se eu pagar à vista ou se eu pagar no mês, não vai fazer diferença essa coisa, tá? Nós vamos estudar depois uma coisa de fluxos de caixa, tá? Mas depois nós vamos ver como isso funciona. Amanhã, mais provável, na sexta-feira. Então, se eu for fazer um fluxo de caixazinho assim, tá? Aqui, sempre o tempo ele vai passando da esquerda para a direita, né? O tempo vai aumentando, né? Lembra de um gráfico lá na matemática? À medida que tu vai para lá, vai aumentando, né? Sempre para a direita aumenta. Então, para cá está aumentando o tempo. Aqui, que é o momento inicial, a gente diz que é o zero, é agora, é a vista. E lá é o tempo futuro, que no caso vai ser daqui um mês. Ok? Daqui um mês. Beleza? Então, eu tenho um fluxo de caixa mais ou menos assim, ó, onde, se o cara comprar à vista, aqui ele tem um desconto de 10%. Se ele comprar no futuro, ele vai ter desconto de quanto? 5%. É isso que ele está falando. É ou não é? E ele quer saber qual é a taxa de juros que equipara esse negócio aqui. Essa é a lógica da questão. Tranquilos? Mas olha só. O que é um desconto de 10%? Nós já estudamos. 0,9. Tá claro? 0,9. O que é um desconto de 5%? 95. Então, olha só. Eu quero saber qual é os juros que vai pegar o 0,9 e transformá-lo em 0,95. Ou seja, eu vou pegar o 0,9, eu vou multiplicar esse 0,9 por um certo juros, vou acrescentar algo. É ou não é? Porque ele não vai crescer? Eu vou acrescentar algo. E após acrescentar esse algo no 0,9, ele vai ter que estar valendo quanto? 0,95. Que aí as operações vão se equivaler. Faz sentido ou não? Ok? Então, para saber esse cara, 0,95 dividido por 0,90. Vamos fazer essa conta aqui. 0,95 dividido por 0,9, tá? Presta atenção, ó. Duas casas depois da vírgula, aqui só tem uma, coloca um zero. Que é a mesma coisa, 0,90 vai ficar igual. Ó, se eu botar 0,90 duas casas, cai a vírgula. 90 por 95. 95, 90. Dá 1. 1 vezes 90, 90, sobrou 5. Preste atenção agora, é muito importante. Ó, levanta a cabeça. Parece besteira, tá? Então fiz 1 vezes 90, deu 90, 95 vezes 90, 5. Agora, dá pra dividir? Não. O que eu faço? 0. E aqui o quê? Vírgula. Agora presta atenção. Dá pra dividir? Mesmo acrescentando um 0, não deu pra dividir. O que eu faço? Outro 0 aqui e aqui um 0. Tudo bem? Então eu passo a ter 500 por 90. Vai dar uns 5, né? 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Sobrou 50. Dá para dividir? 0. Vai 0 para lá? Não, porque dá para dividir agora. Vai ou não vai? Acrescentei e deu para dividir. 500 por 90 dá quanto? 5. Vai dar quanto aqui? 450. Vai sobrar quanto? E agora? Podemos ficar nisso aqui até quando? A vida toda. Vai dar uma dízima. Certo ou não? Ok, então tá dando aqui aproximado 1,055 e só vai esse 5 para lá, né? Primeira coisa, ver se a questão fala que é aproximado, senão a gente entra com recurso e... senão a gente entra com recurso e derruba ela, porque não deu exato, é ou não é?
Não é exato, é aproximado. Então, se é aproximado, nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Agora, olha para esse cara aqui. Qual é a taxa de acréscimo que está tendo aqui? 5. Muito bom. 5,5%. Ou então eu posso ser mais aproximado dela. 5,55%. Pode ser também. Tem alguma das alternativas? Tem 5,6%? Tá, ele usou a lógica dele de arredondamento, que foi para cima. Porque, na verdade, quando empata ali, dá 5,5, 5,5. Tá mais pro 6 do que pro 5, né? Vai. Beleza. Tudo bem? Aproximado é válido o 5,6. Aproximado. Mas tem alternativa 5,4, 5,5, 5,6? Não, não tem nada muito. Então tá. Então, perfeito. Então não tem nem que pensar muito, né? É o mais próximo da resposta que a gente encontrou, 5,6 nesse caso. Tempinho para quem vai copiar e vou explicar uma última coisinha bem rapidinho, mais 10 minutinhos só, tá? Crianças, tudo isso que nós vimos agora, tá? Isso vai ser muito forte com a aula de amanhã. Vai ser a base para questões de juros simples, juros compostos. Nós vamos aprender com essa mesma lógica, nós vamos usar também lá em séries de pagamento e análise de investimento. Tudo nós vamos usar sempre essa lógica aqui. Nós vamos ver lá depois, na sexta-feira, que existe uma coisa em matemática financeira lá, por exemplo, se eu for pegar matemática financeira simples lá, que é juros simples, vamos pegar aqui de juros simples, eu vou ter lá formas de juros simples, que muitos já devem conhecer. A juros é igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o prazo. Tem gente que usa CIT sobre 100, já ouviram falar? CIT sobre 100? Tem gente que usa essa taxa, ou essa forma. E tem essa forma aqui, montante é igual a capital que multiplica, né? Capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo. São as duas formas de juros simples. Em juros compostos, você tem a principal forma de juros compostos, que é montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado no prazo. Beleza. Então você tem as formas de juros simples, juros compostos e tal. Nós vamos resolver qualquer questão de juros simples, juros compostos, não importa, com uma única forma, que é o montante é igual ao capital vezes o fator de acréscimo, que nós estamos estudando esse fator de acréscimo aqui. Esse cara eu já apresentei a vocês, o que é o fatorzinho de acréscimo, vocês já sabem calcular. Montante é sempre um valor futuro e capital é sempre um valor presente. Então o capital é o início, isso aqui é o início, isso aqui é o valor final. Final, tá? Quem já fez matemática financeira lá, quando a gente trabalha em matemática financeira com calculadora 12CHP, esse montante ele é chamado de FV na calculadora e esse capital é chamado de PV. FV porque é Future Value, valor futuro. E PV porque é Present Value, que é valor presente. Então sempre o valor presente é o capital e o valor futuro é o montante. Exemplo, qual é a ideia? Por exemplo, se eu for lá no banco, fizer o seguinte, olha, o Edgar foi no banco, aplicou R$4.000 e depois de um período ele resgatou. Eu quero saber quanto que ele vai resgatar, se eu sei que o total de juros que ele ganhou foi de 30%. Então eu estou falando em matemática financeira, tá? Matemática financeira, que pode ser juros simples, pode ser juros compostos. Tudo depende de como chegou nesse total aqui. Tudo depende de como chegou nesse total para você ver se é juros simples ou juros compostos. Mas olha só, quando você vai no banco, você primeiro aplica e depois você resgata. Então o valor que você aplica é o nosso capital. O valor que você resgata do banco é o que você vai tirar, é o seu montante. Então esse montante aqui, ele vai ser igual ao seu capital multiplicado por um certo fator de acréscimo. Um certo fator de acréscimo. Então nesse caso seria montante igual a 4.000 vezes fator de acréscimo para 30%, 1,3. Montante igual a 4 vezes 3, 12, 2 vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5, 5.200, acho que vai dar isso. 5.200, vamos ver, 10% é 400, 1.200, exatamente isso aqui. Eu vou chegar a 1.200, tá? Não importa se é juros simples ou se é juros compostos. O que vai diferenciar juros simples e juros compostos é como achar esses 30% aqui. Que é assim, ó. Num fluxo de caixa fica assim. Apliquei 4.000, num total aqui vai dar 30%, tá? 30%. Beleza.
Agora, a questão nunca vai dar a taxa de juros total. Isso aqui ela nunca vai informar, a questão não tem graça. Qualquer bobo vai responder ali só com uma multiplicação. Então ela não vai dar a taxa de juros total, ela vai botar assim, ó. Ah, o cara aplicou por, sei lá, 8 meses. 8 meses. Aí ele vai dar a taxa ao mês. Então ele vai dar a taxa para um mês, mas nunca para 8 meses, senão ele te deu o total. Porque se o cara aplicou por 8 meses e a taxa para 8 meses é 30, quer dizer que ele ganhou no total 30. Então assim, ó, o Edgar aplicou R$4.000 por 8 meses a uma taxa de tantos por cento ao mês. Então você vai saber a taxa para cada mês, mas você não sabe a taxa total acumulada. E essa vai ser a única diferença de juros simples e juros compostos. Como descobrir essa total acumulada? Porque se for juros simples, é bem fácil. Tipo, se é 1% no mês, juros simples, em 2 meses dá 2%, 3%, o total vai dar 8% em 8 meses. Agora, se é juros compostos, passa a ter juros sobre juros. E aí o cálculo vai envolver potência. Nós vamos ver isso, que vai ser na aula de amanhã. Então, o que amanhã nós vamos aprender a descobrir? A descobrir como que eu chego nessa taxa toda ao período. Então, ele vai falar, o fulano aplicou a 4% ao mês e ele aplicou por 12 meses. Quanto é que vai dar isso de juros? Eu vou descobrir esse juros total. Então, sempre que eu vou descobrir esse juros total, não importa se é juros simples ou juros compostos, eu vou conseguir descobrir esse juros total, aí eu sempre vou jogar numa única forma, que vai me dar o quanto o cara aplicou, vezes o juros total, vai me dar o montante do cara aplicado. E assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Com essa única forma e também muito conhecimento de matemática financeira que nós vamos agregando, nós vamos conseguir resolver qualquer questão de matemática financeira, seja juros simples, seja juros compostos, sem ter que decorar aquelas fórmulas, sem ter que fazer aquelas coisas, substituir, sem nada disso, apenas com uma única formulazinha que é a que nós vamos trabalhar lá. Vocês estão entendendo mais ou menos a ideia de onde nós vamos chegar? Tá. Dá pra buscar. Hã? Até o tempo dos juros compostos dá pra buscar. O tempo de juros compostos você não busca nem com fórmula. Só a fórmula aí você não busca. A única maneira de buscar tempo em juros compostos é usando, além da fórmula de juros compostos, conhecimentos em logaritmo. Porque senão você não busca. Você não sabe logaritmo, você não tem como buscar o tempo aqui. Essa potência não tem. Vai ser o mesmo problema, todos os problemas que você tem aqui, você vai ter aqui. Todos os problemas que você tem aqui, você tem aqui. Tudo que você consegue fazer aqui, você vai conseguir fazer aqui. O que você precisar de auxílio aqui, vai precisar de auxílio lá. Vai ser a mesma lógica. Tá? O tempo em juros compostos ele é uma potência, tu não consegue achar ele. Mas é para você ter uma ideia. Normalmente na tabelinha. Aí ele vai ter que botar. Só que assim, ó, o conceito ele tem que começar antes. Se ele pedir na matemática financeira juros compostos, ele não pode pedir para calcular o tempo em juros compostos, a não ser que ele coloque no edital, nos conteúdos, logaritmo. Porque é impossível você calcular sem logaritmo, e se o logaritmo não está entre os conteúdos exigidos, logaritmo não é assunto de matemática financeira. Logaritmo é assunto de matemática básica. Ele citou juros simples, citou juros compostos. Então o conhecimento de logaritmo eu estou precisando para resolver aquela questão. Eu preciso disso aí citado dentro do edital. Dentro da própria HP 12C, que é a calculadora, maior invenção de matemática financeira que tem essa calculadora, foi inventada há trocentos anos atrás, mas ainda é a única e é a principal. Se você calcular o tempo nos juros compostos, você pode achar a resposta errada. A calculadora dá a resposta errada com o tempo de juros compostos. Para te ver como é complicado realmente calcular um tempo em juros compostos. Na mão, então, é mais complicado ainda. Tudo bem? Mas já tem questões, realmente existem questões, que pede para calcular o tempo e ele coloca lá, considere que logaritmo de 3 é igual a tanto e logaritmo de 2 é igual a tanto. Aí você vai ter que trabalhar propriedade de logaritmo. Para a gente chegar nesse nível, tem que ver o edital. Só depois do edital a gente sabe se a gente vai trabalhar essa parte do logaritmo ou não, tá? Que é o cálculo do tempo. Mas todas as demais variáveis, que é todas as variáveis de juros simples é possível calcular, e com exceção do tempo, o I, o C e o M. Até tem alguns casos que tu faz o tempo sem logaritmo, esse nós vamos ver. Tem alguns casos, quando o caso for bem simples, você consegue achar o tempo sem fazer logaritmo. Com tabela. Com tabela, eu não preciso nem de logaritmo, eu vou direto, pode me perguntar o que for com tabela. Então, se for tipo FDRH que dê uma tabelinha, ou ele coloca a DOT alguns valores, aí é uma barbada para achar o T também. Agora, sem dar essas informações, não tem como. Ok? Tranquilos, então? Então, olhem só, presta atenção. Amanhã vai ser muito importante. Hoje vocês vão sair mais cedo, porque eu não posso entrar no assunto de amanhã, porque senão eu vou ter que repetir todo o assunto de amanhã. Nós vamos perder continuidade para o assunto de amanhã, tá? Então, ó, amanhã não se atrasem. Tentem chegar no horário.
porque o assunto vai ser uma quantidade disso e eu vou usar o assunto ao longo da aula toda. Tudo bem? Então, ó, pessoal do EAD, tem mais último salve aqui, Dani, pra mandar. Pros demais, presencial foi lindo, só tem mais 4 salves pra mandar aqui. Felipe Paes, de região, já foi. Solange, a Sol Vidal, em Limoeiro do Norte, Ceará. Glauci Maciel, de São Paulo. Um salve pro Thiago, de Ceará, que é corintiano. Pobre, coitado do Thiago, mas vai passar na caixa agora. Lilian, de Sacramento, Minas Gerais. Salve pra todos vocês. Tchau, tchau.